Eu preciso de igreja para me salvar? Se alguém me fizer essa pergunta, prontamente eu já respondo assim em termos categóricos: não. O que salva é Jesus. Mas eu já peço que as minhas palavras não sejam distorcidas. A Bíblia nos diz que a única coisa que nos salva é Jesus. No entanto, foi o próprio Senhor Deus que instituiu a igreja para abençoar os seus filhos. A igreja é muito importante para ajudar as pessoas a continuar firme nos caminhos de Deus. Então, a gente vê que através da igreja nós somos desafiados. Nós somos estimulados a exercer nossos dons, a abraçar uma missão, um ministério, a proclamar uma mensagem para todo o mundo. Nós somos incentivados a fazer o bem ao próximo, a estudar a Bíblia. Somos também abençoados para entendermos melhor os assuntos da Bíblia. Existem muitas coisas que fazem parte desse pacote das bênçãos de Deus para os seus filhos através da igreja. Então você não deve ir para uma igreja porque ela te salva. Você deve ir para uma igreja porque Deus a instituiu e porque ela vai fazer bem a você. Então, nos tempos modernos, quando muita gente fala contra instituições e igrejas, a gente é tentado mesmo a não ter uma igreja, a não frequentar uma igreja. Mas a gente não pode esquecer que foi o próprio Deus quem a instituiu. A gente pega a ilustração da brasa e do braseiro. Quando você faz uma fogueira, você tem ali as brasas vivas, acesas. Quando você tira e você separa uma brasinha fora daquele braseiro, aquela brasa logo se apaga, enquanto que as outras duram por muito mais tempo acesas. Então, quando a pessoa diz que está afastado da igreja, mas não de Deus, ela pode estar vivendo uma ilusão ou então uma decadência na sua vida espiritual, um apagar da sua vida espiritual. No Salmo capítulo 27, verso 4, Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a busco, que eu habite na casa dele todos os dias, para que eu possa ver a sua beleza e também refletir no seu templo. A igreja tem muito a ver com a nossa história de conversão. Então, quando a gente participa de uma igreja, está numa igreja, ajuda uma igreja, a gente tem um sentimento de pertença. Somos parte de uma família, parte de uma obra e, com certeza, um lugar físico sempre esteve nos planos de Deus para dar uma referência para o coração do homem acerca da pessoa de Deus. Quando as pessoas não querem ter uma igreja ou frequentar uma igreja, às vezes alguma coisa está por detrás. Pode ser que a pessoa não quer ser ensinada, não quer ser corrigida, não quer se dedicar, servir os outros, abençoar os outros. Às vezes é uma pessoa decepcionada com algumas atitudes dos irmãos. E a gente entende que quando alguém busca uma igreja perfeita, essa pessoa não está entendendo direito a história toda de igreja. Porque não existe igreja perfeita. A igreja é composta por seres humanos falhos e, hipoteticamente, se a gente encontrasse uma igreja perfeita, a gente não deveria entrar nela porque a gente iria estragar ela, porque nós próprios somos defeituosos, não é? Agora, eu como pastor não vou defender os erros da igreja. Eu reconheço esses erros e não vou defender o erro dos membros. Muitas vezes eu como pastor errei para com as pessoas. Eu como irmão de igreja errei para com meus irmãos. Muitas vezes aconteceu o contrário também. Por quê? Já disse, somos seres humanos. Somos fracos, falhos e a gente tem dessas coisas no nosso relacionamento. Às vezes, a minha debilidade atinge
a sua sensibilidade. E o contrário também é verdade. Então, o que eu prometo para mim mesmo é colaborar com a igreja. Tentar fazer dela um lugar melhor. E você também precisa não abandonar a igreja, mas tentar fazer dela um lugar melhor. Em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, nós lemos assim: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então nós temos que nos estimular, um incentivar o outro. E não abandonar a igreja, mas ficar na igreja para corrigir os erros da igreja. Possivelmente, se você enxerga as falhas da igreja local, onde você frequenta, é porque Deus te deu o dom de perceber as coisas e de tentar colaborar, de ajudar aquelas pessoas ou aquela organização para que ela se estruture melhor, se organize melhor, tenha procedimentos melhores, atitudes melhores. Não devemos deixar de congregar, mas corrigir os erros da nossa igreja. Em Lucas capítulo 4, verso 16, nós vemos Jesus frequentando a sinagoga. A igreja hoje, ela está nos moldes da sinagoga e não nos moldes do templo. Templo de Moisés, templo de Zorobabel, de Salomão, Herodes, não. A igreja hoje, ela se encontra nos moldes da sinagoga, como uma escola, para instruir, para orientar as pessoas, para desafiar as pessoas a uma missão. E Jesus, que foi tão revolucionário na época dele, não disse nada contra as sinagogas. Pelo contrário, frequentou as sinagogas. Como eu disse, Lucas 4,16 mostra Jesus tendo esse costume de ir nas sinagogas. A gente vê que os apóstolos, os discípulos, os apóstolos, eles também iam nas sinagogas. Corrigir, pregar, tentar levar ali o evangelho de Cristo, Nós não devemos abandonar a igreja. A palavra religião significa, do latim para o português, religar. Então, religar, religião, essa que é a ideia. Onde nós estamos desligados de Deus e quando nós temos uma religião, aquilo é usado por Deus como uma bênção para nos religar aos céus. Mateus capítulo 16, verso 19, Mateus 18, verso 18, diz que quando a igreja liga as pessoas aqui na terra, essas pessoas também são ligadas no céu. Quando a igreja desliga as pessoas aqui na terra, elas também são desligadas nos céus. Quando você procura referências de secretaria, livro de registro, membresia no Antigo Testamento, você até se surpreende. Isso existia, Então, sempre existiu e a gente hoje também vê isso acontecer, sempre a gente vê as igrejas tendo filiações e tudo mais. Você lê, por exemplo, Êxodo 38, 25 e 26, nos conta o seguinte, Êxodo 38, 25 e 26. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Então você vê aqui nesse texto falando dos arrolados da congregação, de qualquer um dos arrolados. Então, essa palavra congregação, se você pega a versão em grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, você vê que essa palavra congregação é eclésia, igreja, que a gente traduz como igreja, Eclésia como igreja. Então, o nome das pessoas eram colocados em rolos, por isso que eles são chamados de arrolados. Então aqui você tem tanto uma questão de secretaria, onde as pessoas tinham seus nomes arrolados, data de nascimento, a idade que tinham, mas também fala aqui das doações que eles faziam, quanto que cada um deu. Então você tinha também uma tesouraria, tanto uma secretaria quanto uma tesouraria, uma instituição organizada,
é legal você perceber que existe também a expressão em Hebreus 12, 23, dos arrolados nos céus. Então, existem rolos nos céus, aonde os nomes dos filhos de Deus são colocados. E a gente sabe que em Apocalipse 21, 27 fala do livro da vida, que não vai entrar uma pessoa sequer no céu que não tenha seu nome no livro da vida. Então, quando a gente vê Jesus falando acerca do batismo, ele fala de que quando a gente nasce da água do Espírito, a gente nasce do alto. Ou seja, quando uma pessoa aqui na Terra tem um filho, ela corre no cartório para registrar naquela cidade ou naquele país que o filho nasceu a sua nacionalidade. Então a pessoa é um cidadão brasileiro, né, nascido em tal data e assim por diante. Então no cartório você tem ali os dados daquela pessoa que nasceu. E no céu, quando uma pessoa se batiza, também o nome da pessoa é colocado no livro da vida. Como que se o céu tivesse um cartório, agora, como você se batizou, você é um cidadão celestial. Se você quiser, como um brasileiro, entrar nos Estados Unidos sem autorização nenhuma, você não consegue. Agora, para um norte-americano entrar nos Estados Unidos, ele não precisa nem pedir autorização, porque ele é daquela nacionalidade, ele é nato de lá, então ele tem esse trânsito livre. Então nós também temos uma cidadania celestial quando nós nos batizamos. Nós nos filiamos a uma igreja, automaticamente nos filiando também à secretaria do céu, ao reino dos céus, né? Então, Isaías 56, verso 7, diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quantas e quantas bênçãos a gente já não ganhou na igreja? Pedindo a Deus, orando a Deus, buscando a Deus e pedindo para os irmãos orarem pela gente. Aqui em Salmos 50, verso 5, nós lemos: congregai os meus santos, aqueles que comigo fizeram uma aliança. Como eu disse, na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, a palavra congregai é eclésia. Então aqui diz assim: igrejai os meus santos, aqueles que comigo fizeram uma aliança. Agora a gente tem que ter também, como uma família, o esforço, né, para suportar-nos uns aos outros. Como diz Colossenses capítulo 3, verso 13. Assim como teu filho muitas vezes não tem vontade de ir para a escola, assim como um alcoólatra muitas vezes não tem vontade de ir para uma clínica de reabilitação, às vezes a gente não tem vontade de ir para a igreja. Faz parte da nossa natureza. Nossa tendência é fracassar e fazer o que é errado. Mas se desafie, se esforce. É possível ir para o céu sem uma igreja? Claro, sim. Você tem, por exemplo, a história de Amir Klink. Ele saiu de canoa, lá da África, e chegou aqui no Brasil, remando, né, sozinho. Ele se desafiou a isso. Ele conseguiu sair de lá e vir até aqui, o Brasil, com uma canoa. Então, se você quiser sozinho ir daqui para o céu, você consegue. Agora, será que você é um Amir Klink? Será que você é uma pessoa tão diferenciada assim? Eu não acredito tanto em mim assim. Eu preciso do carinho dos meus irmãos, do apoio dos meus irmãos, da ajuda dos meus irmãos, porque quando eu caio, muitas vezes, eles me ajudam. Muitas vezes. Quando eu estou errado, muitas vezes eles me corrigem. Muitas vezes eles me fortalecem e muitas vezes eles puxam a minha orelha. Tudo isso vai fazer bem para mim. Eu me valho dos dons dos irmãos. Então, eu tinha um professor na faculdade que dizia: aquilo que você não pode perder, você não deve arriscar. Será que você pode perder o céu? Se não, então não arrisque perder o céu. A igreja é uma ferramenta a mais de Deus para te ajudar. E a irmã White, ela comenta num texto muito simples, uma frase muito impactante. O céu é tudo para nós. E se o céu perdermos, tudo perderemos. Então a igreja, ela é como o corpo de Cristo, segundo Paulo, onde Cristo é o cabeça e os membros, o corpo. A igreja é o corpo. Então por isso que nós somos membros de uma igreja, porque nós somos pedaços de um corpo, partes de um corpo conectado, orgânico, ligados a uma cabeça, que é Cristo. Então, tinha, antigamente, quando eu era criança, um desenho chamado Família Addams. E lá você tinha o Mãozinha, que era uma personagem que corria pela casa, né? Era só uma mão amputada
que corria pela casa. Aquela casa assombrada lá dos Adams, né? Então será que nós somos assim? Uma coisa meio assombrosa, um cristão avulso, um membro separado do corpo que quer ter vida? Um membro separado do corpo não fica vivo muito tempo, né? Que eu e você possamos entender que Jesus nos chamou para fazer parte de uma família. Eu, sendo teu irmão, e ele, sendo nosso pai. Que Deus te abençoe. Que você nunca abandone os caminhos de Deus e todos os dias você faça como Davi, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e busco, que eu passe todos os dias da minha vida na tua casa, Senhor. Amém.